Graças a Deus, uma boa noite a todos, que a paz que excede todo entendimento esteja em cada coração, nessa noite maravilhosa em que o Senhor nos proporcionou para estarmos aqui num grupo seleto, num grupo que atendeu ao chamado de Deus e ardeu no seu coração entender sobre essa paternidade, aonde nós temos uma demanda muito grande na nossa alma, pela identificação de um Deus que é Pai. E Ele tem uma identidade para nós a ser revelada. E nós precisamos então alinhar o nosso coração. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para saber o que Ele tem para os nossos corações. Nós sabemos que um verdadeiro pai, ele nunca vai macular a alma do seu filho. Assim o nosso Deus. E de igual modo também um bom filho, um bom discipulador, ele jamais vai abusar emocionalmente do seu discípulo. Os pais espirituais, eles deverão ficar atentos, pois existem filhos abusadores, manipuladores de situações que debilitam o coração e as emoções do pai. Então todos os problemas da sua alma, todos os problemas que você próprio criou, o pai ele tem uma resposta. O pai ele não tem por objetivo punir o filho, mas ele tem por objetivo ensinar o filho. Então, um verdadeiro pai, ele nunca vai macular a alma do seu filho. De igual modo, também um bom discipulador, ele nunca vai abusar emocionalmente do seu discípulo. Os pais espirituais deverão ficar atentos, pois existem filhos abusadores, manipuladores de situações que debitam na conta corrente emocional do pai e todos os problemas que a sua própria alma criou, querendo que o pai seja punido por aquilo que não fez. Nesse seminário, nesses estudos, nós vamos estar conhecendo um pouco do caráter do filho. Como filhos, como nós nos colocamos diante de Deus, como está sendo o nosso caráter, quais as crises que nós estamos tendo como filho, como os filhos biológicos, como filhos espirituais da parte de Deus. Como é que nós vamos também sarar essa geração? A gente pode dizer, mas é impossível, essa geração está tão difícil, porque existem muitas demandas em nossas almas. Mas Deus tem uma palavra. É o dever da igreja militar em nossas lideranças, para nós cuidarmos dessa geração, para nós confrontarmos cada indivíduo na sua moralidade, para nós confrontarmos o pecado com amor, sabendo que Deus é Pai e Ele corrige a todos quanto amam. Então, esse seminário sobre a restauração do filho legítimo é apacentador. É um discurso de possibilidade de um ensino com muita propriedade, que vai levar o nosso discípulo a compreender biblicamente qual é a posição e como deverá se relacionar com o seu discipulador. Então é uma relação de pai e filho, do seu Criador para com a sua criatura e também do seu discipulador para com o seu discipulado. Nós precisamos, e Deus está muito interessado em restaurar esse relacionamento. Alianças são construídas, relacionamentos são construídos. Quando se quebra uma aliança, se quebra um princípio. Quando se quebra o princípio, se perde a promessa. E Deus, Ele trata
o nosso caráter, constrói a nossa vida. Ele constrói muros em cima de alicerces sólidos. E neste tempo, nesse seminário, nós estaremos mergulhando no caráter, falando do caráter do discipulador e do discípulo. Estaremos falando desses valores tão inescrutáveis que gera do coração de Deus para o nosso coração, é uma transformação e uma legitimação, do qual vem uma bênção sobre as nossas vidas. Para nós sermos filhos legítimos, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser encorajados, animados e plantados de forma correta em diversas áreas, de modo que o nosso inimigo não ganhe vantagem na nossa vida e em nosso caráter. Para sermos verdadeiros filhos legítimos de Deus, é necessário uma obra de restauração. E isso só o Senhor Jesus ele pode fazer. Ele é o único que pode anular todos os contra-ataques do diabo. Em nossa mente, no nosso coração, na estrutura familiar de cada pessoa. Nós pertencemos ao Senhor e Ele que pode regenerar e transformar e restaurar. Além disso tudo, Ele ainda nos converte de homens do pecado, né? Ele nos converte porque a palavra de Deus diz que Ele nos convenceria. Do quê? Do pecado, da justiça, do juízo. E assim nós seremos chamados filhos legítimos do Altíssimo e seremos então muitamente ou ricamente abençoados. Vamos ler Salmos capítulo 103, o versículo 13. Livro de Salmos, o capítulo 103 e o versículo 13. Diz assim: assim como um pai que se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Olha só que maravilha, né? Você que é pai, eu que sou pai, a gente não se compadece do nosso filho, né? Às vezes até rola uma chantagezinha emocional, né? O nosso filho pode fazer às vezes muitas pirraças, mas quando ele vem com aquele jeitinho meigo, né? Com aquele jeitinho de filho que sabe como agradar o pai. Qual é o coração do pai que não se volta, não se compadece, né, do seu filho? Então, assim como um pai tem compaixão do filho, do seu filho, assim o Eterno tem compaixão também dos seus filhos, a qual ele gerou. Se nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus sabe dar coisas boas àquele a quem Ele ama. Então, na identidade do filho, existem também direitos. Na identidade de filho, existem os deveres que serão imputados. Assim como os nossos filhos, pela manhã eles se levantam, nós temos que estar sempre ensinando, desde escovar os dentes, tomar o banho, se arrumar para ir para a escola. Essas coisas corriqueiras, normais, nas fases dos nossos filhos, em tudo eles precisam serem ensinados. Em tudo eles precisam serem construídos no seu caráter. Para isso, os pais, eles são os seus instrutores, os seus orientadores, os seus mentores, os mentores dos seus filhos. Todo pai, ele se alegra com a conquista do seu filho, não é verdade? Você não se alegra com as tuas conquistas? O pai também se alegra com a conquista dos filhos.
Os pais ficam felizes quando os filhos prosperam em todas as áreas. Eu me alegro muito, meu filho ele está no primeiro ano e então ele está na fase da alfabetização. E cada letra que ele aprende a escrever, cada frase que ele consegue montar, cada palavra que ele escreve, cada frase que ele consegue ler, para nós é um grande êxito. Porque eu sei que o meu filho está então se desenvolvendo. Ele está transicionando a sua fase, ele está crescendo, mostrando que está se desenvolvendo. Então os pais ficam felizes quando vê os seus filhos prosperando. Então ser um pai biológico, né, ele se agrada da prosperidade. Seu pai, a gente se agrada da prosperidade do filho. Imagine então Deus, se Ele não se agrada também quando a gente começa a prosperar na palavra de Deus, na vontade do Senhor, nos princípios da palavra de Deus. Essa palavra El Shaddai, que significa aquele que me aperta no peito. A palavra El Shaddai significa aquele que me aperta no peito. Então, El Shaddai é aquele que me abraça no peito, aquele que me traz para junto de mim. Então, é isso que Deus quer. Ele quer abraçar você, a sua casa, a sua família. Ele quer também abraçar a sua história. E em tudo que está fora, né, do contexto da tua vida, Deus ele quer abolir. Deus ele quer tirar, ele quer extrair da tua vida. Por quê? Porque Ele é Pai, Ele é um Deus que Ele traz para perto, né, aquele que está longe. Agora eu pergunto, uma pessoa sem paternidade, uma pessoa que não foi formada ou recebeu a afetividade, esse abraço, como o nosso Deus, o El Shaddai, Ele se dispõe a abraçar os seus filhos. Ele consegue ser um bom instrutor do seu filho, sabendo que ele, na sua casa, na sua família, ele não conseguiu ter um abraço, ele não teve afetividade, né? Será que ele conseguirá formar o caráter de um filho que ama o pai, sabendo que ele talvez não foi amado, que ele também não foi abraçado? Então esse é um desafio. Esse é o desafio de nós aprendermos a termos uma intimidade com o Pai, porque somente uma intimidade com o Pai é que vai curar então a nossa filiação, do qual nós também fomos às vezes mal resolvidos. E quando nós somos curados nessa essência, nessa nossa alma, o que nós expressamos é o amor de um Pai que nos amou. Então nós somos livres para também aprender a amar. Então no colo do Pai, é o melhor lugar para se estar. Nós vivemos num país onde nós temos uma cultura em que nós exportamos abraços. Nós gostamos de nos abraçar. Até a década de 90 se abraçava mais. Mas hoje, em função da aproximação das máquinas, o homem está se afastando um pouco mais dos abraços. O fato curioso que o Japão é o país que menos se abraça. O Japão tem uma pesquisa levantada que existem pessoas
que têm seus 50 anos de idade e que nunca foram abraçados pelos seus pais, né? Porque na cultura deles, abraçar, isso representa uma fraqueza. E eles não entendem que abraçar alguém significa segurança. A Bíblia diz que estamos seguros quando estamos abraçados, quando estamos nos braços do Pai. Então o Japão, né, ele é um dos países com maior índice de suicídio. É um país rico, próspero, mas porém carente de abraços. Desde o tempo da Hiroshima e Nagasaki, o japonês ele corre do abraço, ele corre da afetividade, ele não quer o relacionamento. Então eles chegam a fazer até mesmo intercâmbio em outros países para aprender a receber abraço, porque eles entenderam que o abraço ele é curador. Quando o abraço ele é ministrado por uma pessoa que tem um colo de pai, um amor de pai, um amor de irmão, isso é curador, isso é desatador, isso quebra todas as barreiras. Faça uma experiência. Quando alguém estiver triste, abrace ela e conte 23 segundos. 23 segundos, segundo a psicologia, é o efeito que causa, é o tempo que causa, né, para causar o efeito, é o tempo preciso para causar o efeito da cura de uma emoção. Porque quando você abraça, simplesmente você dá uma saudação, mas quando você abraça e traz para junto e aperta, você está extraindo de ti uma essência que está no teu coração e transmitindo para aquela vida, dizendo: eu transmito a vida, eu transmito a cura, eu transmito a presença do Pai, uma segurança para a tua vida. E veja bem a diferença de cada cultura, de cada país. Israel é chamado a nação do amor. É a nação que mais abraça, é a nação que mais protege os filhos, é a nação que mais declara palavras de destino para os seus filhos. Desde pequeno, já os pais, eles declaram sobre os seus filhos, não somente abraçando, mas declarando, impondo as mãos e abençoando. Dos 7 aos 13 anos, de cada fase, eles fazem isso. Dos 13 aos 18 anos e dos 18 até os 25 anos, eles ministram de uma forma interativa, de forma diferenciada, de acordo com a idade. E fazem isso ministrando decretos, fazem isso declarando que eles são vencedores, declarando que todos os inimigos serão subjugados. Olha só que interessante. E isso então traz uma certa segurança para o filho e atrai os filhos para o seio da família. Sabe essa cultura que os filhos, a gente vê que chegam até os pais e dizem bênção pai, bênção mãe? A gente pensa que isso veio do catolicismo. Não veio não. Isso vem de Israel, né? Isso vem de lá. Porque é onde eles pedem a permissão. A Bíblia diz que Jacó, ele lutou pela bênção do seu pai, a bênção da primogenitura.
Então era de costume, o pai sempre abençoa, sempre o primogênito com a maior bênção, mas também não deixa de dar a bênção aos demais. Então, a nossa cultura hoje é uma cultura em que apenas nós provendo o necessário para o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento do crescimento da criança já é o suficiente, mas nós estamos pecando onde nós deveríamos dar um destino para a criança, dar um destino para o filho, acolhendo ele para junto de nós e declarando palavras proféticas de destino. Eu não sei como é que foi a tua relação com os teus pais, se você teve alguma relação com os teus pais, ou talvez você não foi nem criado pelos teus pais. Talvez não seja essa a tua realidade. Mas o mesmo Deus de Israel, que ensinou a cultura, que ensinou aos pais de abraçarem os seus filhos, o mesmo Senhor, o nosso Deus, El Shaddai, aquele que abraça, traz para perto, Ele te abraça. Então, por causa desses decretos emitidos dos pais, Israel hoje é a nação que menos tem índice de suicídio no mundo todo, em todo o planeta. É o lugar onde existe menos divórcio. Israel também, ele não tem problema de identidade dos seus filhos. Mas no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas já foi registrado, né, que tem ausência de mãe e tem ausência de paternidade. Quase 10 milhões de pessoas que não foram registradas, 10 milhões de pessoas que não foram registradas, porque foram abandonadas pelo pai ou pela mãe. Então, sem conhecer essa identidade verdadeira, a pessoa permanece também sem referência de pai. E por isso Jesus disse assim, em Mateus 11, 28, para que ninguém fique sem um pai. Jesus, ele morreu naquela cruz, abandonado pelo pai, para se tornar pai dos abandonados também. Em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele tem um alívio para nós, para nossas vidas. Jesus é tudo que nós precisamos para nós sermos reendereçados para Deus, de uma forma para que possamos ser filhos legítimos, permanentemente restaurados, para começarmos a inaugurar um tempo novo na nossa vida espiritual. Porque a cruz de Cristo, ela é o maior símbolo de que nós já fomos restaurados, curados, porque ali um homem chamado Jesus, ele morreu de braços abertos para construir em cada um de nós a identidade e a personalidade de filho. Muitos hoje cruzam os braços para Deus, enquanto Ele abriu os braços para nós. Mas quando nós abrimos os braços para Deus, quando nós abrimos os braços para o nosso discipulador, quando nós abrimos, o Senhor não quer que nós fechamos a guarda, que as resistências caiam por terra, que todas as guardas nossas se abaixem e nossos braços comecem a se abrir
Para que Ele possa liberar cura, nós temos que então abrir o nosso coração. Nós precisamos libertar a nossa mente das amarras que nos ferem, que estão amarrando a nossa alma. Existem pessoas que têm problemas de dizer eu te amo, porque nunca ouviram essa palavra eu te amo do seu pai ou da sua mãe. Minha família, ela tem certas reservas. Os meus pais nunca ouviram esta palavra. Hoje, graças a Deus, a gente entende, foi curado, mas ainda assim, de uma certa forma, existe um pouquinho de restrição nos corações das pessoas. Ainda mesmo que entendemos o amor de Deus, a gente não consegue dizer com facilidade, eu te amo, meu pai, bênção meu pai, bênção minha mãe. Então, quando nós somos curados na nossa identidade com Deus, quando nós entendemos, nós somos curados também na nossa identidade biológica. Quantas igrejas, quantas denominações que o abraço se tornou apenas uma formalidade, apenas um cumprimento, entendemos que é como se fosse apenas um aperto de mão, né? E ele deixou de exercer a sua função de pagador de dívida, e é isso que quando nós somos curados na nossa alma, nós já recebemos o Espírito da reconciliação. E quando nós abraçamos, nós somos os braços do Pai que abraça. Nós somos os ungidos do Pai. Nós somos aqueles que levam as boas novas. Então, os discípulos precisam ser encorajados a receber um abraço. Os discípulos precisam a serem encorajados, a serem tocados por esse abraço. Não apenas uma formalidade. Os discípulos, eles precisam experimentar isso como pais espirituais. Como nós somos os discipuladores, os líderes de avivamento, nós precisamos abraçar mais. Bem sabemos que nós estamos então numa época de pandemia, onde foi nos restringidos os abraços, os afagos. Eu não quero dizer que devamos fazê-lo, mas também não quero dizer que nós não deixamos de fazê-lo. É você quem vai decidir. Jesus, ele abraçou os leprosos. Jesus, ele entrava nos lugares onde as pessoas precisavam de um abraço. Então veja como estamos sendo roubados nisso. E nós estamos ouvindo notícias, e vamos ouvir muitas notícias ainda, de pessoas que estão se suicidando, porque lhe faltou um abraço, faltou alguém, porque é nesse momento de crises por causa dos problemas, colapso financeiro e tudo mais, que se revela as crises de identidade na alma das pessoas. E eu posso dizer, e eu quero lhe falar que um abraço de filhos legitimados é o mesmo que o abraço de um pai que ama, que um pai que salva, que um pai que cura, que um pai que transforma. Com isso não estou dizendo que você pode abraçar, deve abraçar todo mundo, mas é uma reflexão porque como o sistema e o mundo estão contribuindo, as coisas estão contribuindo para o afastamento das pessoas, como isso está sendo tão real.
Japão, por falta de abraço, perde-se famílias, casamentos, se destroem vidas. Mas Israel, porque abraçam, porque tem pais que abençoam, né? A gente vê um contexto totalmente diferente. A gente pode perceber quando uma pessoa ela é curada na sua essência, como ela gosta de se relacionar e como ela gosta de expressar também o que está dentro dela. Então ela se torna uma pagadora de dívida, ela entende que aquilo que aconteceu na vida dela, ela quer também, de uma forma, pagar o que ela recebeu. Ela se torna uma pagadora de dívida. Então as pessoas carentes, elas exigem muito. Há discípulos que são insaciáveis, não importa o quanto também você possa visitá-los, o quanto você possa ministrar libertação, cura e restauração, eles sempre estarão insatisfeitos. Parece que a meta e o alvo deles é ter um líder só para si, porque qualquer bobagem ou por qualquer coisa eles se magoam. Muitos vão embora e deixam o seu líder como se nunca tivessem sido aliançados. Por isso que as pessoas, elas se enfermam e as farmácias adoram enfermos. Quando uma alma está enferma, o corpo também está enfermo. Mas quando uma alma está curada, o corpo rejuvenesce. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas pelo poder do Evangelho, o dono do Evangelho, Jesus Cristo de Nazaré, qualquer indivíduo pode ser curado. Então você sabe aquela pessoa, por mais que você ministre, por mais que você abrace, elas são sugadoras, consumidoras, apenas querem consumir, mas elas não conseguem receber. Porque por mais que você dê amor, ela não acredita no amor. Por mais que você fale que a ama, ela recebe aquele amor, mas aquele amor não é suficiente para curar as suas barreiras, para quebrar aquelas barreiras, porque a sua alma foi violada de alguma forma. Em alguma fase da sua vida, a sua alma foi maculada. E por causa daquela mácula, naquele tempo, ela permitiu um bloqueio na sua alma. Então ela desacredita de todo mundo, por mais que você ame ela, ministre amor sobre ela, ela não consegue acreditar. Talvez seja esse o teu caso. Por mais que ministre, você foi ministrado por um líder, por alguém, por um pastor, você não acredita mais no amor. Você foi tão amargurado, você foi tão traído. A espada que atravessou no teu coração, aquela palavra foi como uma espada. Aquela pessoa que te abusou foi como uma espada que atravessou a tua alma. E hoje você não acredita mais. Eu quero dizer que, por mais que você não acredite nas pessoas, Jesus acredita em você. Como é que você pode provar isso? Provo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para te amar, para te abraçar. Você pode não acreditar no amor dessa pessoa que está te discipulando, te cuidando. Você pode não acreditar nesse pastor que está te falando, mas se você acreditar no amor de Deus, Ele vai curar todas as tuas mazelas, todas as tuas feridas.
E esse fogo que te devora por dentro vai se transformar no fogo do amor, da paixão, da presença dele, que vai saciar a tua alma, curar tuas feridas e mudar a tua essência e restaurar esse filho legítimo que você nunca sonhou em ser. Você sabia que o Evangelho é o poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus para curar, restaurar, mudar de vida. Então, permita que esse terapeuta chamado Jesus, ele possa transformar a tua vida, possa curar a tua história, porque todo doente ele é insaciável, mas quando eles são transformados, eles se tornam os terapeutas que vão ministrar, que vão sarar e que vão investir naquelas pessoas que aparentemente a gente não acredita que merece o nosso amor, o nosso carinho. A Bíblia diz que Jesus ele se entregou quando nós não merecíamos. E nós temos que imitar Jesus e ser bênção então na vida daquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Sendo assim, nós também nos tornaremos os filhos legitimados. Então, a cruz é o maior sinalizador, o maior sinal de que o homem que abriu os braços para construir em cada um de nós a identidade e a personalidade de filho. Todo o pai é responsável pela saúde emocional do seu filho. E então por isso que a sociedade cobra muito um pai perfeito. Mas não existe um pai perfeito, porque também os pais, quem sabe, tiveram as suas deformidades, né? Nas suas vidas também, na sua paternidade, tiveram dívidas também. E o resultado dessa paternidade confusa faz com que os filhos também se tornem desconsolidados e sem uma percepção espiritual. Então nós temos aqui um motivo grave de vermos pessoas mendigas pelas avenidas, nós vemos jovens casando prematuramente, nós vemos jovens saindo da casa dos seus pais prematuramente, nós vemos jovens entrando no mundo das drogas e no mundo da prostituição, nós vemos jovens abandonando os estudos, nós vemos uma sociedade doente, enfermada, justamente porque lhe faltou a figura paterna. E nós cobramos uma figura perfeita, talvez nem os seus pais tiveram uma figura paterna perfeita, assim como eles também precisavam. Não estou aqui defendendo o estuprador, o assaltante, aquele que faz o mau caráter, se ele teve as suas deformidades no seu caráter, na sua conduta, mas se nós olharmos o histórico social, se nós olharmos o histórico familiar, nós vamos perceber que nesta casa, a maioria dos casos tiveram também seus pais com deformidade no seu caráter, tiveram deformidade também na sua paternidade. Então, nesse contexto de dor, nesse contexto confuso, onde nós não aprendemos mais a abraçar,
onde nós perdemos o contato do abraço, do amor, da identidade de pai, identidade de filiação. Nesse contexto, a nossa missão como filhos de Deus, como legitimados, como homens que têm uma identidade restaurada, nós somos agora pagadores de dívida. Nós fomos chamados para abraçar uma geração que lhe falta o pai, que lhe falta o amor, que lhe falta o conhecimento, que a sua identidade está confusa, que pessoas estão sendo geradas dentro de si, um filho do ódio, um filho da rebeldia, um filho da insubordinação, da insubmissão. A pergunta chave é: em que você quer ser restaurado neste seminário? Em que você precisa ser restaurado nessa ministração que nós tivemos até aqui? Eu deixo essa pergunta para você. Aonde você precisa ser ministrado? Você consegue receber, tanto receber, porque o amor ele é recíproco. Ele tanto ele recebe como ele recebe, ele não fica para si. O amor ele é como a esponja ela absorve, mas ela também dá. É diferente de muitas pessoas que não conseguem absorver. A palavra de Deus diz que o solo duro é difícil, é impenetrável, a semente não penetra. Então não tem como penetrar a água também, porque é um solo rochoso. Meu convite nesta noite, neste dia, é para que você permita que o Senhor Jesus Ele possa entrar no teu coração e começar uma obra em tua vida, o qual Ele já começou há mais de 2000 anos atrás. Restaurar o teu coração em Deus. Não sei quantas decepções você teve na tua vida, quantas demandas existem na tua alma. Se você já é crente, se você não é crente, se você não crê em Deus, se você já entregou a sua vida ao Senhor, mas ainda existem deformidades. Como filho, a Bíblia diz: como o pai honra o filho também honra o pai. Quantas pessoas, quantos crentes não conseguem se firmar na presença de Deus? Porque se fecham nos seus argumentos, mesmo que recebem o abraço, elas são famintas de abraço, são consumidoras de abraço. Mas esse fogo devorador, que dói, que corrói por dentro, nunca conseguiu ser apagado, esse fogo estranho dentro de ti. O Senhor quer restaurar o filho legítimo que há em você. O Senhor quer restaurar a tua vida, a tua identidade, a tua história mal vivida, a tua história mal contada, você que guarda em segredos a tua história. E você que tem se dado a amores insanos, para suprir uma carência de um amor de pai que você não teve, você se lança nos amores insanos, nos amores que te levam a pecar na carne e deixar enfermada a tua alma e prejudicar o teu relacionamento com o teu Criador. Isso te acusa, isso te corrói por dentro, isso te afasta da comunhão com Deus, isso te traz um peso de derrota, de derrotismo, de vergonha. Deus quer restaurar o filho legítimo que há dentro de você.
Nessa noite eu quero te convidar a você abrir o teu coração para que Ele possa sarar a tua alma e para que você possa viver os melhores tempos da vida tua com o Pai. Nós abençoamos, Senhor, essas pessoas, Pai. Pessoas que tiveram deformidades nas suas vidas por causa da demanda de paternidade. Pessoas que jamais receberam em sua vida dos seus pais um eu te amo, eu te abençoo, que você vai ser um vencedor, que você vai ser uma pessoa diferente, diferenciada. Mas ao contrário, tiveram palavras duras, palavras negativas, palavras que o colocaram para baixo. Não tiveram um abraço, não tiveram o aconchego, não tiveram o carinho quando precisavam. Nosso Deus, nós te pedimos que Tu que és Pai, restaure a intimidade que o Senhor tem dessas pessoas que não lhe conhecem ainda. Então se revele, Senhor. Cure esta dor, arranque, meu Deus, esse opróbrio, esta vergonha que faz com que essa pessoa não se relacione com as pessoas, não consiga se relacionar com os seus filhos, não consiga se relacionar com seus pais. Essa falta de intimidade, Senhor, que afasta, que traz frieza, que traz ruína. Nós clamamos ao El Shaddai, aquele que abraça, aquele que traz para junto do seu peito, e aquele que diz: Tu és meu e Tu és seguro, e eu te faço vencedor. Nós oramos e declaramos, Senhor, para a vida de cada discípulo e cada discipulador que tenha esse relacionamento mais próximo, curado, ajustado para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Um forte abraço. Até a próxima sexta-feira, onde nós vamos continuar esse estudo e onde o Senhor vai estar ministrando aos nossos corações. Deus te abençoe, em nome de Jesus.